Louvado seja o nome do Senhor, amém? Meus amados irmãos, que luta estamos vivendo nos dias de hoje. Tantos problemas, tantas lutas, tantas dificuldades. Um momento muito difícil para toda a população e também um momento muito difícil para os que creem, porque essa é a hora de levantar um clamor em todos os lugares. Cristãos de verdade que busquem a face de Deus, abram seu coração, rasguem o seu coração para orar pelas pessoas que estão passando por aflições e lutas e não sabem nem como lidar com isso. Nós que somos cristãos e segundo a Bíblia fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, muitas vezes, em muitas situações também não sabemos nem como lidar com isso. Mas precisamos aprender a enfrentar as lutas do dia a dia, as dificuldades que ainda vão vir sobre nós. Essa semana tem sido uma semana muito difícil. Eu com meus familiares lá em João Pessoa, minha família aqui em Cacoal, e tantos problemas, tantas lutas. Ainda agora mesmo, como citou nosso querido pastor Arlindo, tivemos a notícia do nosso querido Altemar, que está internado. E a gente vai afligindo o coração e vai enfrentando justamente o tema da mensagem dessa noite, um vale de lágrimas. E nós precisamos enfrentá-lo. Quando eu estava preparando, pensando no título em cima do salmo, tem assim, vamos vencer o vale de lágrimas, e eu fiquei pensando, olha, é melhor enfrentá-lo, porque esse não é o primeiro nem o último, vão vir muito mais, e nós precisamos nos preparar diante de Deus, com a força dEle, com o poder dEle, com a misericórdia dEle, para enfrentarmos muitas dificuldades que ainda vão vir sobre nós. Nunca foi tão forte, tão verdadeiro o texto bíblico que diz: no mundo passareis por aflições. Mas eu tenho uma notícia boa: tende bom ânimo, eu venci o mundo, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, abra sua Bíblia no Salmo 84, no versículo 1 ao versículo 12, vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Com certeza Deus tem muito a falar aos nossos corações. Salmo, capítulo 84, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim, você que está nos assistindo pela internet, pegue sua Bíblia também, abra no Salmo 84, e vamos estar lendo com alegria no nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar, e de fontes, as chuvas de outono também o enchem as cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios.
O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, feche seus olhos, curve sua fronte e oremos ao Senhor nessa noite no nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, te louvar pelo salmo que acabamos de ler. Que continues falando ao nosso coração, Senhor, através da tua palavra. Pai, no nome de Jesus, fala profundamente a cada um de nós. Leva ao nosso coração o bálsamo, Senhor, da tua misericórdia, a tua força, teu sustento. Que o teu sol, Pai, tire as noites em trevas e transforme em noites de alegria e descanso merecido. Pai, no nome de Jesus, nós intercedemos agora pelos que estão aflitos com os seus entes queridos nos hospitais, pessoas que estão passando por grande luta, enfrentando doenças terríveis. Que tu esteja, ó Pai, no nome de Jesus, tocando com a tua misericórdia em cada um deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite e nos fortalece, pois precisamos da tua força para enfrentar tantas lutas e dificuldades. Abençoa assim as nossas vidas, pois oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você já teve que atravessar um vale de lágrimas? Você já teve que atravessar um momento muito difícil em sua vida? Ou melhor, será que você já está passando por ele, ou você está enfrentando esse vale de lágrimas hoje, passando por grande dificuldade, com um problema muito grande, um sofrimento terrível em sua vida, que tem feito você chorar muito? Eu não sei você, mas eu tenho passado por dias assim, onde quando chega no final do dia que eu vou reclinar minha cabeça no travesseiro, eu começo a chorar diante de Deus pelas pessoas que me procuram e pelas pessoas que eu sei que estão passando por grandes momentos de tribulações. Algumas delas, quando ligam para mim, não sabem nem o que dizer de tanto sofrimento que estão enfrentando, e muitas vezes falam até algumas coisas que não deveriam dizer, como nós lemos da outra vez do Salmo, quando o salmista diz: até quando, Senhor, vou passar por isso? Começa a questionar Deus, o seu poder, a sua misericórdia. Sabe o que é isso, meus amados? Vale de lágrimas, desespero. Nós precisamos não criticar essas pessoas, mas interceder, entrar em conexão com Deus, porque Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus nos sustenta, Ele é o arquiteto do universo, sem Ele nada somos, é Ele que vai nos dar a força necessária para enxugar as nossas lágrimas e fazer com que cada um de nós veja o milagre do Senhor. E pessoas precisam ouvir isso de nós, precisam entender que Deus não nos abandonou. São provações que nós estamos passando, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. O salmista aqui está passando por um momento de muito sofrimento, talvez alguma experiência muito íntima com o Senhor, por isso que ele escreve assim. Ele gostaria de estar na presença de Deus. O salmista aqui relata essa experiência que o levou a chorar muito. Eu vou dizer uma coisa para você, que eu sempre falo para as pessoas: ninguém conhece o tamanho da sua dor, só você mesmo. Tem algumas pessoas que tentam acalmar ou tentam adivinhar o tamanho e dizer assim: eu sei pelo que você está passando. Eu vou dizer para você: não sabe não. Quando eu estava passando por um momento em minha família de muita dor, teve pessoas que batiam nas minhas costas e diziam assim: pastor, fica assim não, eu sei do que o Senhor está passando. E eu dizia para mim mesmo: não sabe nem o começo.
Porque só nós sabemos da dor que aperta aqui, no peito. Só nós sabemos da dor que aperta e entristece a nossa alma. Por isso que somente Deus é que sabe o que nós estamos passando. É só Ele mesmo. Então, quer ajudar alguém que está passando por sofrimento? Ore por ele, interceda por ele, comece a chorar na presença de Deus pelaquela pessoa que você sabe que está passando por uma luta. O resultado será muito melhor do que você tentar confortar alguém. Meu amado irmão, nós ajudamos uns aos outros, amamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, mas quem conforta o nosso coração é o nosso Deus. É Ele que tem esse poder de fazer com que um pai se cure da perda de um filho que se cure da dor que perdeu sua mãe. É só Deus que tem poder para fazer o milagre aqui no peito, no coração, e curar as feridas da alma. Por isso temos que buscar a Deus cada vez mais. E o salmista nos ajuda e nos dá dicas de como vencer o sofrimento. Não é reclamando, criticando, blasfemando, abandonando o Senhor. Sabe como ele conseguiu enfrentar o vale de lágrimas? Aqui no Salmo ele diz assim, em primeiro lugar: busque a casa do Senhor. E depois eu vou explicar para vocês por que buscar a casa do Senhor. Porque naquela época não tinha outro lugar que o Senhor se manifestava. Tinha que ser o templo. E ele diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. É agradável mesmo. Não precisa responder não, mas aqui, quem já teve um êxtase espiritual de ficar na presença do Senhor, louvando? Não estou falando daqui do culto, não, estou falando em casa. Deus tomou você, você sentiu a presença de Deus, o Espírito Santo se movendo dentro de você, você começou a chorar, mas foi de alegria, na presença de Deus, e você ficou triste quando acabou. É porque é agradável estar na presença de Deus. Ele faz a tristeza virar alegria. Ele faz a dor sarar. Ele dá forças onde você nem sabe da onde tirou. A presença de Deus é assim. O salmista diz que o melhor lugar do mundo era a casa do Senhor. Ele preferia estar lá a qualquer outro lugar. O melhor lugar do mundo, olha o que ele diz no versículo 10: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 dias no outro lugar. Era lá que ele sentia felicidade, alegria, segurança, ele se sentia protegido. Era na casa de Deus, ele sentia tranquilidade, o íntimo dele se alegrava na presença do Senhor. Uma das maiores coisas emocionantes em nossas vidas, mais empolgante na nossa vida, é sentir a presença de Deus, dizendo assim: olha filho, fica tranquilo, eu sei que a dor é grande, eu sei que você está chorando, mas eu estou contigo. Como é forte isso, como é maravilhoso essa força que vem lá do alto. Eu senti isso algumas vezes em minha vida, foi maravilhoso, e procuro sentir cada vez mais, quando a gente não sabe nem o que dizer mais na oração, não sabe mais o que fazer, e aí vem aquela força lá do alto, acalma a nossa alma, e diz assim: não temas, porque eu estou contigo, você vai vencer essa dor. Ele vem ao nosso encontro, enxuga as nossas lágrimas, alegra o nosso coração e nos faz vencer o vale de lágrimas, nos faz enfrentar o vale de lágrimas. Você que está nos vendo agora pela internet, não deixe de confiar no Senhor, continue confiando no Senhor, mas antes de confiar em Deus, busque a face dEle, busque a presença de Deus, diga a Deus o quanto você está precisando dEle, fale, abra o seu coração. Na adoração, meus amados irmãos, lembre-se de Mateus capítulo 27, quando você está passando por essa luta agora, não se esqueça de Mateus capítulo 27, 50, 51, sabe por que o salmista dizia: eu quero ir para o templo,
porque era no templo que Deus se manifestava. Mas hoje é diferente. Eu não preciso vir aqui para esse templo. Eu venho porque eu sei que é bíblico, que eu quero ver os irmãos. Mas se eu quiser Deus trabalhando no meu coração, eu posso fazer isso no íntimo do meu quarto, na cozinha da minha casa, no carro que eu estou dirigindo, em qualquer lugar. Sabe por quê? Por causa de Mateus, capítulo 27, 50 e 51, diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. E quando ele fez isso, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Louvado seja o nome do Senhor. O rasgar do véu significa que o caminho agora, a presença de Deus, não precisa mais de templos, de pastores, de líderes. Você pode ter conexão com Deus aonde você estiver, porque Deus está aonde você está. Deus pode todas as coisas. A diferença agora, meus amados irmãos, desse salmista para mim, é que eu não preciso sair da minha casa e ir até o templo, porque eu, através de Jesus Cristo, e você também, somos o templo de Deus. Não enfraqueça o templo de Deus, por mais difícil que seja a luta que você está enfrentando, você vai vencer no nome de Jesus, e Ele vai enxugar do seu rosto toda lágrima. Segundo lugar, no vale de lágrimas, da luta que você está enfrentando, abra o seu coração para Deus. Eu estava uma vez enfrentando uma luta muito grande com uma pessoa da igreja, e ela saía da casa dela para o gabinete pedir para eu orar por ela. Eu fiz isso a primeira vez, fiz isso a segunda vez. Na terceira vez eu entendi que aquela pessoa achava que a minha oração é que tinha poder. Isso é uma grande tolice. A oração do pastor ali não tem poder, nem a minha, nem a sua. A nossa oração depende de dois fatores: da fé, da vontade de Deus. E acabou. Se Deus tiver propósito, pode o mais simples da igreja orar, vai acontecer. E se Deus não tiver propósito, pode vir o pastor e dos pastores, se é que tem isso aqui no mundo. Ele vai orar e não vai acontecer nada, porque o poder está no nome poderoso de Jesus. Vale de Baca, que pode ser traduzido por lágrima ou bálsamo. Esse era um lugar árido, um caminho de passagem, mas o salmista compara esse lugar, porque quando era de noite, de acordo com a força da lua do deserto, ele chorava orvalho em todos os lugares. Era assim que estava a alma do salmista, e ele abriu o coração, dizendo que ele sabia que aquele coração árido podia se transformar na presença de Deus de um manancial. Deus transforma a nossa aridez em um manancial. Louvado seja o nome do Senhor. Não devemos e não podemos esconder nada de Deus. Essa semana eu orei escondidinho no meu gabinete lá atrás, chorando na presença de Deus. Eu dizia a Deus assim: Deus, o que é que eu vou dizer para fulano? O que é que eu vou dizer para aquela pessoa que ligou para mim? Eu não sei mais o que dizer. Me ajuda, Senhor. Eu sou pastor e está fugindo as palavras. É o sofrimento que eu estou enfrentando, é a luta. Quando eu estava orando por uma coisa, no outro dia veio outra, e mais outra bomba, e mais outra dificuldade. Deus, me ajuda, Pai, o que eu vou dizer para aquela pessoa? Mas eu abri meu coração. Eu disse a Deus que eu era incapaz. Eu falei para Ele que eu não sabia mais o que dizer. Porque nós precisamos, na hora da dor, abrir o nosso coração para Deus. A maior tolice que nós podemos fazer é dizer a Deus que não está doendo quando está doendo, porque Ele sabe que está doendo. Se fazer de forte no momento da angústia é o maior erro que podemos cometer em nossas vidas.
Lembre-se de uma pregação que eu trouxe aqui de Jesus no Getsemane. Ele não mediu palavras para dizer a Deus: se for possível, está muito difícil para mim enfrentar, receber os pecados de toda essa humanidade, sem eu ter pecado nenhum, passar pelo sofrimento da tortura, da morte de cruz que os romanos inventaram, onde aquela morte não era nem para um romano não podia morrer na cruz, somente a pior escória da humanidade é que morria na cruz, porque o sofrimento era grande. Vocês sabem, quando Jesus estava pregado lá na cruz, eles quebravam as pernas para a pessoa morrer logo, tal era o sofrimento. Eles furavam na lateral da pessoa para sangrar mais, a pessoa morrer logo, porque era tortura, era sofrimento. A pessoa pregada num madeiro, num dia muito quente naquela região, e a pessoa ficar ali pendurada ali depois de ser completamente torturada por um chicote chamado flagellum. Era uma ferramenta de metal que tinha nas pontas, que dilacerava a carne, batia nos ossos. E Jesus Cristo sabia. Mas por que ele chegar e dizer assim: Deus, eu vou passar por essa situação numa boa, eu vou enfrentar mesmo numa boa, fica tranquilo, Deus? Ele não disse isso, ele disse: se for possível, afasta de mim esse cálice. E Deus não obedeceu a ele, e ele mesmo falou: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Agora, uma coisa é certa no Getsemane, é isso que me dá força aqui no coração: a luta que Jesus ia enfrentar não foi tirada dele não, ele foi, diz a Bíblia que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Mas uma coisa é certa: quando ele saiu da presença de Deus, ele saiu com coragem de enfrentar o que ele tinha que enfrentar. E é o que nós precisamos, pedir a Deus: Deus, eu sei que está difícil, está muito complicado, eu sei, mas me dá coragem, Pai, para enfrentar essa situação, porque não tem como a gente mudar algumas situações, então temos que enfrentar, então não podemos baixar a cabeça, somos filhos do Deus Altíssimo, não podemos esmorecer. Isso é para quem não crê em nada e não tem esperança. Nós temos esperança, e a nossa esperança é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso mesmo, diante da dificuldade, eu quero ficar em pé, Senhor, firme, porque Tu és a minha rocha, Tu és sol e escudo para a minha vida. Por isso, abra seu coração e diga das suas limitações. Deus sabe cada uma delas. A gente só diz a outro ser humano: tu está com medo? Eu não. Ó, as pernas tremendo. Eu não. Estou tranquilo, morrendo de medo. Agora, para Deus, isso não dá certo não. Porque, como disse o pastor Arlindo, até a palavra, quando for sair da minha boca, Deus já sabe o que eu vou falar. Então, por que esconder? Não esconda. Abra o seu coração para Deus. Como é bom estar na presença de Deus e abrir o coração para Ele. Na sua presença nós encontramos vida. Deus cuida daqueles que procuram estar em sua presença para o adorar. Por isso, na hora da luta, abra o seu coração, mas adore a Deus. Ele protege e dá força e alegria em sua presença. Na próxima vez que você estiver preocupado ou estiver enfrentando uma luta, lembre-se de uma coisa: Deus, Ele vai livrar você do vale de lágrimas, no nome de Jesus. Ele está no controle de tudo. Ele pode levar suas cargas, Ele pode tirar de você o temor, Ele pode sustentá-lo, Ele pode fazer tudo por você. E outra coisa, Ele nunca vai te deixar. Isso é um dos meus maiores confortos. Deus nunca vai me abandonar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que no vale de lágrimas, conte tudo para Deus. Tudo, não esconda nada. Diga o quanto está doendo, o quanto está difícil, o quanto está insuportável, mas fale para Ele, dele não esconda nada. Louvado seja o nome do Senhor. O coração, meus irmãos, é o centro das emoções. Nós não podemos esconder nossa dor.
precisamos dizer a Deus, falar com Ele: Deus, me dá força, especificamente nesse assunto. Eu preciso da tua força. Nosso coração precisa que Deus faça nele morada, também nos momentos de angústia, de tristeza, de solidão e de choro. Por isso que, em terceiro lugar, o salmista, para enfrentar o vale de lágrimas, ele fez uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer nos momentos que estamos enfrentando, é confiar no Senhor. Porque a resposta de Deus não virá no nosso tempo. Não virá. Eu não posso esconder de vocês, mas eu tenho coisas que eu orei logo no começo da minha conversão e ainda não foram atendidas. Mas eu digo a você, eu confio em Deus, porque eu sei que algumas vezes Ele vai dizer sim, outras vezes Ele vai dizer não, e outras vezes Ele vai dizer espere. Mas eu não posso deixar de confiar no Senhor. Você que está passando por luta, você que está me vendo pela internet, não deixe de confiar no Senhor. Ele diz que melhor é um dia nos teus átrios. E ele ainda fala: o Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. O salmista depositou toda a confiança em Deus, entregando a sua vida, o seu choro, entregando a sua angústia na presença do Senhor. Confiar em Deus, meus amados irmãos, é independente das circunstâncias. Não é somente quando Ele responde a uma oração, não. É quando nós estamos passando por luta, confiar que Ele vai derramar a misericórdia dEle sobre nossas vidas.